Antes da grande indústria farmacêutica, antes dos medicamentos sob prescrição, antes dos hospitais de bilhões de dólares, havia um jardim. E nesse jardim, o Criador colocou cada remédio que a humanidade precisaria. Você sabia que o ingrediente ativo da aspirina cresce em árvores mencionadas nas Escrituras? Ou que o óleo usado para ungir reis antigos contém o mesmo composto encontrado nos analgésicos modernos? Seus antepassados não eram primitivos. Eles tinham acesso a medicamentos de grau farmacêutico. Eles apenas chamavam de comida. Agora mesmo, antes de prosseguirmos, preciso que você faça algo. Se este vídeo revelar apenas um remédio natural que possa mudar sua vida ou a vida de alguém que você ama, você apertaria o botão de curtir e compartilharia isso com 3 pessoas que precisam de cura? Seu engajamento literalmente salva vidas ao nos ajudar a alcançar mais pessoas com essas informações. O algoritmo recompensa a ação e a ação cria impacto. Então vá em frente, aperte o botão de curtir agora mesmo. Aqui está o que parte meu coração. Neste exato momento, alguém está engolindo uma pílula com 17 efeitos colaterais para corrigir um problema que uma planta poderia resolver com 0 efeitos colaterais. Tornamo-nos uma civilização viciada em produtos químicos que não conseguimos pronunciar, fabricados em laboratórios. Quando nossos ancestrais bíblicos caminhavam por farmácias vivas todos os dias, eles não precisavam de seguradoras ou blocos de receitas. Eles não esperavam semanas por consultas médicas. Eles tinham algo muito mais poderoso. Uma farmácia divina plantada pela mão do próprio Deus com intenção, com propósito, com precisão. Hoje estamos entrando no que chamo de farmácia de Deus. Vou revelar 8 plantas que não são apenas mencionadas nas escrituras antigas, mas que foram validadas por rigorosas pesquisas científicas modernas como agentes de cura genuínos com efeitos terapêuticos mensuráveis. Não se trata de mitos, folclore ou contos de fadas. Estes são medicamentos botânicos reais que funcionaram há 3.000 anos e ainda funcionam hoje. Então pegue seu caderno, pegue uma caneta, porque você vai querer se lembrar de cada um deles. Sua saúde pode literalmente depender disso. Vamos começar com algo que você provavelmente tem no armário da sua cozinha agora mesmo: o azeite de oliva. No livro de Tiago 5,14, lemos sobre ungir os doentes com óleo e orar por eles. Por séculos, teólogos debateram se este era um ritual puramente simbólico ou se havia um valor medicinal real acontecendo. Bem, a ciência moderna nos deu a resposta, e ela é absolutamente notável. O azeite de oliva contém um composto poderoso chamado oleocantal. Esta molécula anti-inflamatória natural funciona de forma quase idêntica ao ibuprofeno em seu corpo. Pense nisso por um momento. O mesmo óleo que os curadores bíblicos usavam há 2.000 anos para ungir os enfermos contém uma estrutura química tão bioquimicamente semelhante à medicação moderna para a dor que, quando os pesquisadores a descobriram pela primeira vez, ficaram absolutamente atônitos. Mas os milagres do azeite de oliva não param por aí. O azeite de oliva extra virgem é carregado com antioxidantes chamados polifenóis. Essas moléculas agem como soldados microscópicos em sua corrente sanguínea, combatendo ativamente os radicais livres que causam doenças cardíacas, câncer, derrame e envelhecimento precoce. Estudo após estudo realizado em vários continentes mostrou que populações que consomem altas quantidades de azeite de oliva, particularmente em regiões mediterrâneas, como a Grécia e o sul da Itália, têm taxas significativamente menores de doenças cardiovasculares, declínio cognitivo e condições inflamatórias. Isso não é coincidência ou genética. Isso é design divino trabalhando através da bioquímica. Mas aqui está o que a maioria das pessoas ignora completamente. O azeite de oliva que você compra importa tremendamente. Você precisa de azeite de oliva extra virgem prensado a frio, armazenado em garrafas de vidro escuro. Por que isso importa? Porque o calor e a luz destroem esses preciosos compostos curativos de que acabamos de falar. O óleo cantal se degrada, os polifenóis oxidam, você fica apenas com calorias vazias. Os antigos entendiam isso instintivamente. Eles prensavam suas azeitonas com pesadas rodas de pedra,
nunca aplicando calor, nunca usando produtos químicos, preservando cada gota de valor medicinal. Quando você unge sua pele com azeite de oliva de qualidade, você não está apenas hidratando. Você está entregando compostos anti-inflamatórios de forma transdérmica, diretamente através do seu maior órgão para a sua corrente sanguínea. Seus ancestrais bíblicos eram bioquímicos práticos. Eles apenas não conheciam a terminologia que usamos hoje. Aqui está algo que você pode fazer hoje. Tome uma colher de sopa de azeite de oliva de alta qualidade, com o estômago vazio todas as manhãs. Dentro de 30 dias, a maioria das pessoas percebe uma melhor digestão, pele mais limpa, melhor clareza mental e redução nas dores articulares. Este é um remédio que você pode começar a usar imediatamente. Quando os magos viajaram do Oriente, seguindo uma estrela para visitar o menino Jesus, eles trouxeram 3 presentes: ouro, incenso e mirra. A maioria dos sermões de Natal foca no ouro, enfatizando seu valor monetário. Mas deixe-me dizer algo que mudará permanentemente a forma como você lê a história da Natividade. O incenso e a mirra que eles carregavam valiam mais do que o próprio ouro naquele período histórico. Estas não eram apenas resinas perfumadas para cerimônias religiosas. Estas eram as medicinas mais poderosas e procuradas de todo o mundo antigo. O incenso vem da árvore Boswellia, que cresce em condições desérticas severas. A árvore produz uma resina que contém compostos chamados ácidos boswellicos. Pesquisas modernas em oncologia mostraram que esses ácidos podem literalmente impedir a multiplicação de células cancerígenas. Um estudo inovador publicado na revista científica Cancer investigou o extrato de incenso em células de câncer de bexiga e descobriu que ele desencadeou a apoptose, que é o termo científico para a morte programada de células cancerosas, em vários tipos de tumores, sem prejudicar células saudáveis. Além disso, esses mesmos compostos de ácido boswellico reduzem a inflamação de forma tão eficaz que pessoas que sofrem de artrite reumatoide, debilitante e osteoartrite encontraram alívio significativo quando os medicamentos farmacêuticos falharam completamente. Agora vamos falar sobre a mirra. Esta resina escura e aromática era o antibiótico mais poderoso do mundo antigo. Médicos egípcios a usavam extensivamente para tratar feridas e prevenir infecções mortais. Textos bíblicos a mencionam repetidamente para embalsamamento e rituais de purificação. Hoje entendemos exatamente por que ela funcionava tão bem. A mirra contém terpenoides e sesquiterpenos, que são poderosos agentes antimicrobianos que matam bactérias, vírus e fungos ao contato. Dentistas em vários países usam de fato tintura de mirra de grau farmacêutico para tratar doenças periodontais, porque ela mata bactérias orais prejudiciais ao mesmo tempo em que promove a regeneração tecidual. Quando você tem uma afta dolorosa ou gengiva sangrando, uma única gota de tintura de mirra pode curar mais rápido do que virtualmente qualquer produto comercial no mercado. Pense profundamente no simbolismo embutido aqui. Os magos trouxeram remédios dignos da realeza para honrar um bebê que cresceria para se tornar o curador definitivo do corpo e da alma. Eles estavam reconhecendo profeticamente que a cura, tanto física quanto espiritual, era absolutamente central em toda a sua missão na Terra. Você pode comprar óleos essenciais de incenso e mirra hoje. Adicione 2 gotas de incenso a um óleo carreador e massageie em articulações inflamadas. Use tintura de mirra diluída em água como um poderoso enxaguante bucal. Estes são os mesmos remédios que curaram reis. No Salmo 51:7, o rei Davi clama a Deus em arrependimento, dizendo: Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Por séculos, os leitores presumiram que se tratava de uma linguagem puramente metafórica sobre purificação espiritual e perdão. Mas, mais uma vez, a ciência moderna revela que os escritores bíblicos entendiam muito mais sobre medicina do que jamais lhes demos crédito. O hisopo é um membro da família da hortelã e está absolutamente repleto de compostos voláteis que literalmente limpam todo o seu sistema respiratório. A planta contém óleos antissépticos poderosos, flavonoides protetores e taninos adstringentes que quebram o muco espesso
e matam bactérias patogênicas em seus pulmões e passagens brônquicas. Durante a Idade Média, séculos antes de descobrirmos os antibióticos, o chá de hissopo era o principal remédio para infecções respiratórias. Curadores faziam os pacientes inalarem o vapor infundido com folhas de hissopo esmagadas para limpar congestões perigosas e combater a pneumonia. A taxa de sobrevivência para doenças respiratórias era significativamente maior em comunidades que usavam o hissopo. Herbalistas clínicos modernos ainda prescrevem óleo essencial de hissopo em protocolos de aromaterapia para tratar bronquite crônica, asma e até coqueluche. As propriedades expectorantes ajudam seu corpo a expelir naturalmente toxinas e patógenos através da tosse produtiva e da eliminação de muco. Ele está literalmente expurgando as impurezas do seu sistema, exatamente como o Salmo de Davi descreveu há 3.000 anos. Quando você difunde óleo de hissopo no seu quarto, ou bebe chá de hissopo durante a temporada de gripes e resfriados, você está participando de uma tradição de cura que remonta a mais de 3 milênios. Aqui está algo absolutamente fascinante sobre a precisão bíblica. Durante a Páscoa original no Egito, os israelitas usaram ramos de hissopo para pintar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Por que essa planta específica entre centenas de opções? Porque o hissopo já era amplamente conhecido como um agente purificador com propriedades antimicrobianas. O simbolismo foi intencionalmente estratificado. Proteção física combinada com purificação ritual. Corpo e espírito tratados como um único sistema integrado. Isso é medicina holística em sua melhor forma. Há um versículo poético inquietante no livro de Jeremias 8:22, onde o profeta pergunta em angústia: não há bálsamo em Gileade? Não há médico ali? Por que então não houve cura para a ferida do meu povo? Este bálsamo de Gileade era lendário em todo o mundo antigo. Mercadores o carregavam por vastas distâncias, arriscando suas vidas em terrenos perigosos, porque suas propriedades curativas eram absolutamente inigualáveis. Então, o que exatamente era essa substância misteriosa? Estudiosos acreditam que era uma seiva resinosa colhida de árvores da família Comifora, muito semelhante à mirra, ou possivelmente de certas espécies de álamos. Esta substância aromática e pegajosa tinha propriedades analgésicas poderosas, o que significa que bloqueava efetivamente os sinais de dor que viajavam pelo sistema nervoso. Quando aplicada topicamente em feridas, queimaduras graves ou pele cronicamente inflamada, criava uma barreira antimicrobiana protetora enquanto entregava compostos ativos que reduziam o inchaço e aceleravam dramaticamente a cura. Pesquisas fitoquímicas modernas sobre o extrato de broto de álamo identificaram a salicina como um ingrediente ativo primário. A salicina é o exato composto do qual a aspirina é derivada. Seu corpo converte a salicina em ácido salicílico, que reduz a dor e a inflamação em todo o seu sistema. O bálsamo de Gileade era essencialmente um analgésico natural à base de plantas que combatia infecções simultaneamente. Não é de admirar que fosse tão valioso que se tornou um símbolo de esperança e cura em todas as Escrituras. Mas a pergunta de Jeremias não era realmente sobre medicina física ou compostos botânicos. Ele estava usando o bálsamo como uma poderosa metáfora para a cura espiritual. Seu ponto foi absolutamente profundo e atinge o cerne da natureza humana. Você tem acesso à cura. Então, por que ainda está sofrendo? Essa pergunta ecoa poderosamente hoje. Temos esses remédios bíblicos apoiados por rigorosa validação científica, mas os ignoramos completamente em favor de alternativas sintéticas com efeitos colaterais perigosos, às vezes fatais. Segundas Reis 20:7 conta a história dramática do rei Ezequias, que estava mortalmente doente com um furúnculo infectado e doloroso. O profeta Isaías veio a ele e deu uma instrução notavelmente simples. Faça uma cataplasma de figos e aplique-a diretamente sobre o furúnculo. O rei seguiu este conselho direto e se recuperou completamente. Por milhares de anos, as pessoas presumiram que isso era um milagre puro, sem qualquer explicação médica. Então, cientistas modernos começaram a estudar os figos em nível molecular.
Os figos contêm enzimas proteolíticas poderosas, especialmente uma chamada ficina. Essas enzimas literalmente digerem tecidos mortos e bactérias patogênicas. Quando você aplica figos amassados em uma ferida infectada ou abscesso, a ficina entra imediatamente em ação, quebrando o pus, o material necrótico e as colônias bacterianas, permitindo que o tecido saudável se regenere naturalmente. Funciona como uma ferramenta de desbridamento natural que cirurgiões usariam em uma sala de cirurgia moderna. Além disso, figos frescos têm propriedades antibacterianas notáveis. Estudos revisados por pares demonstraram que extratos de figo podem matar infecções por estafilococos, incluindo cepas de mRNA resistentes a antibióticos que aterrorizam hospitais. O alto teor de açúcar natural nos figos também cria o que os cientistas chamam de efeito osmótico, que retira o excesso de fluido da ferida e reduz significativamente o inchaço doloroso. É precisamente por isso que as cataplasmas de figo foram usadas com sucesso ao longo da história para tratar furúnculos, abscessos, carbúnculos e feridas infectadas. Você mesmo pode fazer uma em casa hoje. Pegue 3 ou 4 figos frescos ou, se não houver, use figos secos embebidos em água morna. Amasse-os bem até formar uma pasta grossa. Aqueça levemente, nunca deixando ficar quente demais. Aplique diretamente sobre qualquer infecção ou inflamação na pele. Cubra com um pano limpo e prenda-o. Deixe por várias horas ou durante a noite. Os resultados podem ser absolutamente dramáticos. Eu pessoalmente testemunhei pessoas curarem infecções persistentes que não respondiam a cremes antibióticos ou antibióticos orais. A mesma sabedoria que salvou o rei Ezequias há 3.000 anos ainda funciona perfeitamente hoje. O livro de Levítico descreve rituais de purificação detalhados e elaborados para pessoas que se recuperam de doenças, particularmente da lepra. A madeira de cedro desempenhava um papel absolutamente central nessas cerimônias. Por gerações, os leitores modernos descartaram isso como mero teatro religioso ou superstição primitiva. Seria apenas um ritual antigo? Ou o cedro realmente possuía propriedades medicinais reais? A resposta vai te surpreender. O óleo essencial de madeira de cedro contém uma molécula chamada cedrol. Este composto foi clinicamente comprovado para reduzir a ansiedade, baixar a pressão arterial e melhorar significativamente a qualidade do sono. Mas ainda mais importante, o cedrol apoia o seu sistema linfático, que é a rede crítica de remoção de resíduos do seu corpo. Quando o seu sistema linfático flui corretamente, as toxinas são varridas eficientemente dos seus tecidos e eliminadas através dos rins e do cólon. Quando ele se torna lento ou bloqueado, você experimenta inflamação crônica, inchaço doloroso e um aumento drástico na suscetibilidade a infecções. O cedro também possui propriedades antifúngicas poderosas. Antes de existirem tratamentos químicos modernos, as pessoas revestiam seus armários e baús com madeira de cedro para evitar mofos, bolores e infestações de insetos. Elas não entendiam a complexa bioquímica que estava ocorrendo. Apenas sabiam empiricamente que funcionava. Hoje usamos o óleo essencial de madeira de cedro terapeuticamente para tratar infecções fúngicas persistentes na pele, pé de atleta, micose e até condições crônicas do couro cabeludo como caspa e dermatite seborreica. Os rituais de purificação descritos em Levítico não eram superstição primitiva ou cerimônia sem sentido. Eram protocolos de saúde pública sofisticados, baseados em plantas com propriedades antimicrobianas genuínas. Os sacerdotes funcionavam como médicos da comunidade, usando as ferramentas botânicas que Deus forneceu através da natureza. Quando alguém era oficialmente declarado limpo e autorizado a retornar à comunidade, essa pessoa havia sido sistematicamente tratada com antissépticos naturais que reduziam de forma mensurável o risco de propagação de doenças infecciosas. Durante a celebração original da Páscoa, que libertou Israel da escravidão, Deus deu instruções muito específicas sobre a refeição. Êxodo 12, versículo 8, registra que eles deveriam comer ervas amargas com seu cordeiro e pão sem fermento.
Os ceders de Páscoa modernos costumam usar raiz forte para cumprir esse requisito. Mas as ervas amargas originais incluíam plantas como dente de leão, chicória, endívia e alface brava. Por que Deus exigiria especificamente plantas amargas como parte desta refeição sagrada? Porque os compostos amargos ativam seu sistema digestivo de uma forma que absolutamente nada mais consegue. Quando os receptores de sabor amargo na sua língua são ativados, eles enviam sinais químicos imediatos para o seu intestino, instruindo-o a começar a produzir enzimas digestivas e bile. Sua vesícula biliar se contrai, liberando bile concentrada em seu intestino delgado. Esta bile decompõe as gorduras da dieta e ajuda você a absorver vitaminas lipossolúveis críticas, como A, D, E e K. As ervas amargas também apoiam poderosamente a desintoxicação do fígado. Seu fígado processa absolutamente tudo o que você come, bebe, respira e absorve através da pele, neutralizando toxinas e preparando-as para uma eliminação segura. Os compostos em folhas verdes amargas, como o dente de leão, estimulam o que os cientistas chamam de desintoxicação hepática de fase 2, que é o estágio crítico em que as toxinas são de fato ligadas a moléculas transportadoras e escoltadas para fora do seu sistema. Sem um fluxo biliar adequado e uma função hepática eficiente, essas toxinas são reabsorvidas em sua corrente sanguínea, causando inflamação sistêmica e doenças crônicas. Há um ditado antigo na medicina herbal que diz que o amargor na língua traz doçura ao corpo. Nossa dieta industrializada moderna eliminou quase inteiramente os sabores amargos. Tudo é projetado para ser doce, salgado ou saboroso. Perdemos completamente o contato com as ervas amargas que mantinham nossos ancestrais saudáveis e fortes. O mandamento da Páscoa não era apenas uma tradição cerimonial, era sabedoria nutricional codificada diretamente na prática religiosa. O livro do Apocalipse termina com uma visão deslumbrante da Nova Jerusalém. No capítulo 22, João descreve a árvore da vida ao lado de um rio de águas cristalinas, produzindo 12 tipos diferentes de frutos o ano todo e cujas folhas servem para a cura das nações. Embora esta seja claramente uma linguagem simbólica e profética que aponta para a restauração eterna, ela simultaneamente aponta para uma verdade nutricional profunda que precisamos desesperadamente recuperar hoje. Plantas curam, folhas curam. Os fitoquímicos, polifenóis, carotenoides e antioxidantes concentrados em vegetais de folhas verdes são alguns dos compostos mais poderosos para prevenir e reverter doenças encontrados em qualquer lugar do planeta Terra. Estudo após estudo publicado em importantes revistas médicas mostra que pessoas que consomem dietas ricas em folhas verdes têm taxas drasticamente menores de doenças cardíacas, diabetes tipo 2, câncer e condições neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Compostos como o sulforafano, encontrado em vegetais crucíferos, fazem com que suas células produzam seus próprios antioxidantes internos. A clorofila, o pigmento verde que captura a luz solar nas plantas, foi cientificamente comprovada por se ligar a compostos carcinogênicos e ajudar a removê-los do seu corpo antes que possam danificar o DNA. A luteína e a zeaxantina protegem suas retinas da degeneração macular e da cegueira. A lista de compostos curativos é interminável. A imagem da árvore da vida nos lembra que a cura genuína vem de seres vivos, não de laboratórios estéreis. Deus projetou um sistema integrado e complexo onde as plantas produzem os compostos moleculares exatos de que nossos corpos precisam para prosperar. Quando abandonamos tolamente esse sistema em troca de alimentos processados e drogas sintéticas, sofremos consequências devastadoras. As folhas são para a cura das nações, mas somente se escolhermos comê-las. Então é aqui onde estamos agora. O Criador não apenas nos deu a vida e foi embora. Ele nos deu cada ferramenta de que precisamos para mantê-la, protegê-la e restaurá-la. Estas 8 plantas que cobrimos hoje, azeite de oliva, incenso, mirra, isopo, bálsamo de Gileade, figos, madeira de cedro e ervas amargas, não são história antiga acumulando poeira em museus.
Elas estão disponíveis para você agora mesmo, neste exato momento, apoiadas tanto pela sabedoria das Escrituras quanto pela rigorosa ciência moderna. Quero ser completamente claro sobre algo criticamente importante. Não estou dizendo para você jogar fora seus medicamentos ou ignorar os conselhos do seu médico. O que estou dizendo é que você também não deve ignorar a sabedoria da natureza. Esses remédios naturais podem trabalhar de forma sinérgica ao lado da medicina convencional, muitas vezes potencializando seus efeitos benéficos e reduzindo efeitos colaterais prejudiciais. Sempre consulte um profissional de saúde qualificado, especialmente se você tiver condições crônicas ou tomar medicamentos controlados. Mas não deixe que a cautela se torne uma desculpa conveniente para a inação. Comece aos poucos. Comece hoje. Adicione azeite de oliva de alta qualidade à sua dieta diária. Difunda óleo de incenso em sua casa durante a oração ou meditation. Prepare para si uma xícara de chá de hisopo quente quando sentir uma congestão chegando. Aplique uma cataplasma de figo em qualquer irritação na pele. Coma uma salada fresca com folhas de dente de leão e endívia antes das refeições. Estes são passos simples, seguros e baratos que conectam você a uma tradição de cura de milhares de anos. Agora, tenho uma pergunta importante para você. Você já experimentou algum desses remédios bíblicos? Você tem uma história pessoal de cura que envolva medicina natural? Compartilhe nos comentários abaixo agora mesmo. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa desesperadamente ouvir hoje. E se este vídeo abriu seus olhos para algo novo, aperte o botão de curtir e compartilhe com sua família e amigos. Estamos construindo uma comunidade poderosa de pessoas que entendem que a farmácia de Deus ainda está aberta para negócios. Se você quiser que nos aprofundemos em como fazer esses remédios em casa, com instruções passo a passo para cataplasmas, tinturas, ungüentos e chás diretamente da sabedoria bíblica, deixe-nos saber nos comentários. Seu feedback molda diretamente qual conteúdo criaremos a seguir. Lembre-se desta verdade. O mesmo Deus que criou o seu corpo também criou as plantas que o curam. Isso não é coincidência. Isso não é acidente. Isso é design divino. Se esta jornada pela farmácia de Deus mudou a forma como você vê as plantas em seu mundo, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos revelando a sabedoria antiga que esteve escondida à vista de todos por tempo demais. Vamos cultivar um futuro mais saudável juntos. Nossa próxima exploração pelos tesouros escondidos da natureza abrirá em breve.